Efésios capítulo 3, no verso 8. A palavra de Deus diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia. Só até aí. Gostaria de convidar os irmãos a abrir mais um texto também. Um versículo nós vamos ler apenas agora aqui. Timóteo, primeira epístola de Timóteo, no capítulo 6. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 6. No verso 16. Só vamos ler um versículo aqui. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar um texto muito bonito e profundo das Escrituras com os amados, né? E desde já eu peço para os irmãos me perdoarem, porque realmente é um assunto muito profundo demais para mim. É algo que eu só consigo tatear, mas é muito importante. Eu gostaria de compartilhar algo ali com os amados. A visão que Ezequiel teve do trono da glória de Deus. Amém? Em Ezequiel, no capítulo 1. Os irmãos já perceberam que o estilo que eu prego, na verdade, é mais um estudo do que uma pregação, né? Eu me sinto mais seguro de trazer uma palavra para os irmãos mais expositiva, assim, né? Uma forma mais expositiva, lendo o texto e tal, né? Uma forma mais segura da gente se fixar nas Escrituras mesmo, né? Olha, irmãos, esse texto aqui realmente é muito profundo. O Espírito Santo me acordou hoje às 3 horas da manhã. Eu já fui dormir ontem com esse texto na mente, né? E estava orando ao Senhor, falou: Senhor, eu não creio que tenha condição nenhuma de explicar esse texto para os irmãos, de trazer essa palavra já, né? Demandaria mais tempo de preparo e estudo dessa palavra para trazer para os irmãos. Mas o Senhor falou comigo de novo, muito forte de madrugada, e às 3 horas da manhã eu tive que levantar e me debruçar nesse texto aqui. Eu fiquei das 3 da manhã até as 7h30, né? Parei por alguns momentos em oração e tal, mas me debrucei nesse texto aqui para trazer hoje para vocês. É um assunto de extrema importância, irmãos, extrema importância. Se o trono de Deus, se a visão do trono, se essa visão que nós vamos mostrar aqui não cativar o nosso coração, né, não ganhar o nosso coração, não nos prender nela, né, nós precisamos rever o entendimento que nós temos da nossa fé, né? Porque o foco da nossa vida cristã é o Senhor, é Ele mesmo,
Esse é o foco da nossa vida. Se a visão dele, se olhar para ele, se aprender dele mesmo não nos ganha o coração, então, irmãos, nós só estamos realmente em torno de práticas religiosas, enfim, ainda que sejam com aparência boa, de boas obras, enfim, até de amor ao próximo, tudo, Mas essa visão tem que ganhar o nosso coração, amado. E o Senhor tem riquezas aqui, riquezas incompreensíveis, que a gente leu agora, acabou de ler no texto ali, em Efésios, que fala assim, deixa eu achar aqui. A demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então, em Apocalipse nós temos a mesma visão. Apocalipse capítulo 4, nós vamos olhar um pouquinho lá também, em Apocalipse capítulo 4. Em Ezequiel ele começa descrevendo, ele vai do menor ao maior, Essa cena de glória. É a mesma cena, irmãos. João começa do maior, da glória, do Senhor, e vem descrevendo até chegar nos seres viventes. Ezequiel faz justamente o contrário. Ele mostra a mesma cena, só que com mais detalhes do que João. Ele vem mostrando desde os 4 seres viventes até chegar no trono da majestade, da glória. Essa cena de glória, irmãos, esconde ali de uma maneira simbólica até, não gosto de usar essa palavra, eu gosto de usar em sombra, mas pode-se dizer nesse momento simbólica, para ficar mais claro, para entender. Tem riquezas ali para nós. Tem muitas riquezas que falam inclusive da vida prática da igreja. Que nós vamos pelo Espírito, ousando pelo Espírito, tocar nas coisas, nas coisas que a nenhum homem foi permitido acessar, que nem fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só ele tem. Então é algo que é fechado para nós. A imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu e pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Luz a qual nenhum homem viu e não pode ver. Essas coisas, irmãos, elas são acessadas somente pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum homem carnal vai entender isso. Nenhum homem, nenhuma mente carnal, melhor dizendo, consegue compreender essas coisas. Vão tocar em coisas espirituais, coisas do Senhor mesmo, que só Ele pode tocar. Por isso que eu digo, irmãos, que realmente isso para mim é demais, é algo muito profundo demais. Só o Espírito Santo pode nos ensinar essa manhã. Não tem a menor chance de eu ensinar isso aqui para vocês. Eu estou crendo no Senhor que Ele vai nos mostrar essas coisas. Olha só, vamos começar a leitura aqui, irmãos. No Ezequiel capítulo 1, verso 1, diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês do dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao mar, ao rio Quedar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Irmão, só um detalhe aqui, só para contextualizar, Ezequiel, ele é um profeta que foi levantado por Deus, que também era sacerdote, Ele foi levantado por Deus durante o cativeiro na Babilônia. Houveram profetas antes do cativeiro, pós-cativeiro, mas Deus levantou profetas também durante o cativeiro. Um deles foi Ezequiel. O outro profeta, Daniel, também foi levantado no período durante o cativeiro, na Babilônia. Então o povo foi levado para a Babilônia, por quê? Porque se rebelou contra Deus e porque foi a outros deuses, porque adorou falsos deuses, O povo então estava imerso em idolatria já há muito tempo. O Senhor falando com esse povo e tratando com esse povo, e esse povo não se arrependia. Até que precisou o Senhor dar um tratamento de choque nesse povo, um tratamento de realidade nesse povo. E os levou para a terra dos ídolos. Falou: vocês querem ídolos? Então tomem ídolos. Vá para a terra dos ídolos. E o povo foi então cativo para a Babilônia. Então, nesse contexto é que Ezequiel, durante o período do cativeiro, vai profetizar aqui. Ele, com 30 anos, foi chamado por Deus.
Eu vi visões de Deus. No verso 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo revolver-se e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, 4 seres viventes, né? E esta era a sua aparência, tinham semelhança de um homem. Irmãos, essa visão aqui, eu acabei de falar, né? É a mesma visão que João viu também, tá? Ele viu 4 seres viventes, tá bom? E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Aí está como, na tradução de vocês, está como bronze? Cobre? Bronze reluzente? Bronze polido. Amém. Então, irmãos, olha só que interessante. Eu vou fazer comentários aqui nesse texto, tá? Então, Ezequiel, ele é levado e vê uma nuvem, né? Levado em espírito, e ele vê uma nuvem, e daquela nuvem sai uma glória, sai algo semelhante a um âmbar, né? Algumas traduções falam âmbar, e dali ele vê 4 seres viventes, 4 animais, 4 seres celestiais, não é isso? E esses 4 animais tinham 4 rostos. E eles tinham os pés, fala aqui, os pés direitos. Como é que está essa tradução? Pés? Pés eram como solas de um pé de bezerro. Não, mas antes disso. Logo no começo do versículo. E as solas de seus pés eram como solas de pé de bezerro. Tá. Então aqui na minha tradução fala assim, e esses pés eram como pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra. E seus pés eram retos. Retos, isso. Essa é a palavra que eu queria ver. Pés retos. E luziam com a cor de bronze ou cobre polido, né? Irmãos, quando fala de pés, aqui está falando de base, sustentação, tá bom? A base desses animais, desses seres viventes, ela tem que ser a base, o pé desse corpo, vamos dizer, os pés desse corpo eram pés retos, e a base deles eram pés de bezerra, novilho, algumas traduções falam, pés de novilho. Irmãos, claramente, essa é a sombra, a gente vê isso em outros lugares no texto do Antigo Testamento, que essa é a sombra do sacrifício de Jesus Cristo. Entendeu? Já está remetendo à obra salvífica de Jesus, né? A base, então, não pode ter outra base. A nossa base, a sustentação da base do nosso testemunho é a obra do Filho de Deus, e não a nossa, a obra dele. E é uma obra reta, foi uma obra perfeita. Por isso que fala que os pés eram retos. Então não tinha defeito nenhum, era reto, não tinha curva, não tinha nada, era reto, pé reto. Fala dessa base perfeita, o sacrifício expiatório do Filho de Deus perfeito, aceitável a Deus. Então essa é a base. Você vê que começa pela base, irmãos. Isso já nos traz um ensinamento aqui. Não tem nada que nós possamos fazer, irmão, nada que nós possamos fazer fora dessa base, nada. Esse é o fundamento da igreja. Vamos continuar aqui. E luzia como cor de cobre polido, ou bronze reluzente, né? Isso aqui fala da justiça de Deus, da perfeita justiça de Deus.
né? Que ela é base, a justiça de Deus é base para nós ficarmos firmes, né? E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra e não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Irmãos, número 4, né? O número 4 na Bíblia, ele fala tem vários trechos onde o número 4 é usado na Bíblia, né? Mas ele remete à criação de Deus. Então, dentro da criação de Deus, é o que nós lemos lá em Efésios, né? Que Jesus Cristo que por meio de Jesus Cristo, Deus criou todas as coisas, não é assim que nós lemos lá em Efésios? Não é isso? Então, todas as coisas nos inclui também nela, né? Inclui a sua obra, a sua igreja, né? Seu corpo nessa terra. Então, número 4 fala da obra de Deus na criação, a redenção na criação, né? Nós começamos vendo a redenção lá com os pés de novilho, de bezerro. E é interessante que esses animais, esses seres tinham 4 asas, né? Daqui a pouco ele vai aprofundar aqui no assunto das asas, que é muito importante também para entendermos esse aspecto das asas, né? Como eles eram sincronizados, eles voavam de uma maneira sincronizada, eles não voavam a esmo, eles voavam de uma maneira sincronizada entre eles e sempre ouvindo a direção do Espírito. Vai mostrar isso no texto também. Olha que interessante. O 11, né? Nós paramos no 11, né? 9? Uniam-se as suas asas uma a outra que não viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. A mão direita, todos os 4 tinham rostos de leão. Então guarda aqui, rosto de homem, de leão. A mão esquerda, todos os 4 tinham rostos de boi e também o rosto de águia, todos os 4. Irmãos, nós temos na Bíblia 4 testemunhos do nosso Senhor. 4 evangelhos escritos que contam a sua história, a sua trajetória nessa terra, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja tem que carregar esses 4 testemunhos. Irmãos, olha que obra maravilhosa do Espírito Santo, né? Não era possível deixar registrado em apenas um evangelho, né? A gente chama de evangelho, mas são relatos históricos ali e da palavra de Deus, né? Também das falas de Jesus também, da sua passagem na terra. 4 visões, vamos dizer assim, né? 4 dimensões, né? Alguns usam esse termo, 4 dimensões. Porque a mente do nosso Senhor é algo tão maravilhoso, é tão amplo, é tão profundo a vida e a obra do nosso Senhor, que foi necessário 4 visões da mesma pessoa, olhando por 4 ângulos distintos. Esse tem que ser também o testemunho da igreja. A igreja precisa olhar e ver os 4 ângulos do nosso Senhor, não perder o Senhor de vista em nenhum desses 4 cantos, vamos dizer, né? O Senhor é aquele que preenche tudo em todos. Não é assim que diz a palavra? Ele preencherá tudo em todos. Então nós temos que ter essa visão mais profunda do Senhor. Não podemos limitar apenas a um lado do nosso Senhor. Se nós olharmos somente para a justiça do Senhor e não olharmos para a misericórdia do Senhor,
nós vamos se perder. Se olharmos somente para a misericórdia do Senhor, nós vamos errar na justiça e assim por diante. Não é assim? Nós temos que olhar todos os aspectos do nosso Senhor. E cada aspecto do Senhor está relatado aqui nesses 4 seres. Né? Nesses quatro rostos, vamos dizer assim, né? Até anotei aqui para ficar mais fácil aqui. Então o rosto ele tinha o rosto de homem, leão, boi e águia. Irmãos, claramente, se você olhar com um olhar mais atento, um estudo, você vai perceber que o homem é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é muito retratado, muito enfatizado o Filho do Homem. Né? Quem é o Filho do Homem? A humanidade de Jesus. O leão, claramente, muito claro. Nós vemos que ele é o leão da tribo de Judá em Mateus. Né? Ele é o rei de Israel. Não é assim? Muito bem claro também ali. Ali onde você tem mais as parábolas do reino. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Então você tem esse aspecto muito claro ali no Evangelho de Mateus, que Jesus como rei. O boi, ou novilho, é o Evangelho de Marcos, né, que fala do servo, não é assim? Tomai sobre si o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde. O jugo era colocado aonde? Era aquela canga que coloca no boi, né? É o servo. Não é assim? E Marcos você vê claramente aquela visão do Filho de Deus como o servo, aquele que a si mesmo se humilhou. Servo. E João você vê claramente aquela visão que estava faltando, mais clara no testemunho que João vai escrever lá no final da vida dele, né? Aquele testemunho que a igreja não podia perder, né? Que tinha que estar registrado ali, que é o testemunho do Filho de Deus, como Filho de Deus, como o próprio Deus em pessoa, né? A águia voa, né? Ela alcança, ela vai mais alto, mais longe. Então o Filho de Deus como Filho de Deus, realmente, né? A visão de Jesus como Filho de Deus. Naquela época, como eu já falei para os irmãos, estava entrando muita heresia na igreja. E estava se perdendo a visão do Filho de Deus, de quem Jesus é. A igreja não pode perder o testemunho de quem Jesus é. Então esse também faz parte do testemunho da igreja. A base e os quatro aspectos do nosso Senhor, as 4 visões do nosso Senhor. Vamos continuar aqui. No 11. E seu rosto e suas asas eram separadas em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Irmãos, olha que interessante isso aqui. 2 asas cobriam os corpos. Quando fala de cobertura, né, se você lá em Gênesis, vai ver que aquelas folhas cobriram, né, Adão e Eva, né, fala da cobertura do pecado, né, da vergonha, não é isso? Que eles estavam nus, eles se viram nus por causa do pecado. Aqui fala da cobertura, então, da santidade, né, interessante essa expressão das asas. As asas elas têm uma finalidade natural, né? As aves usam as asas para voar, não é isso? Quando a ave usa a asa para outra coisa, ela parece imprópria para aquela outra coisa, porque ela tem a finalidade de voar. Não me parece, assim, naturalmente falando, que as asas deveriam servir para cobrir, né? Mas aqui desses seres, sim, as asas falam de cobrir, de santidade, de cobrir, né? De se cobrir diante de Deus, porque afinal de contas esses animais estavam diante de Deus, oficiando a Deus, servindo a Deus. Então é totalmente adequado que esses seres se cubram diante de Deus, da glória de Deus. É interessante como as asas, então, metade delas aqui nesse contexto, elas estão servindo para essa finalidade, né? Então, existe uma preocupação não só em caminhar, mas também em estar adequado diante de Deus, estar adequado,
né? Caminhar, voar, né? Fazer o que tem que ser feito, mas primeiro estar adequado diante de Deus. Um versículo nós paramos aqui, o 12. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Olha só, então eles só se moviam de uma maneira sincronizada, eles não se moviam a esmo, eles se moviam para onde o Espírito os orientava. Tá vendo? Essa é a obra de Deus, irmão, na criação dele. Essa é a obra que Deus quer na criação dele. Que a obra de Deus esteja em perfeita sintonia com o seu Espírito. Tá vendo? Se move de acordo com o Espírito. E não um animal, um dos seres viventes faz uma coisa e o outro faz outra. Não. Eles estão em perfeita harmonia. Ligados ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. O 13. E quando a semelhança dos animais, ao seu parecer, era como brasa de fogo ardente, como a aparência de tochas, e fogo corria para entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. O poder de Deus entre os animais. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. Olha só, irmão, rodas. Olha que interessante. Consegue imaginar uma cena dessa? Aqueles animais, né, humanamente falando, parece tão estranho, né? E daí eles andavam e tinham rodas do seu lado. E essas rodas acompanhavam o movimento dos animais. Que coisa estranha, não parece? Não parece algo muito estranho? Vamos ler o 16 aqui, ó. E o aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. Deve estar como berilo, né? Berilo. E os 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e sua obra eram como se estivera uma roda no meio de uma outra roda. Irmãos, uma roda passava dentro da outra. É muito, muito estranho isso. Olha só. E interessante aqui que o Espírito Santo está enfatizando aqui nessa passagem aqui a obra delas. A obra delas. Então aqueles seres viventes então tinham rodas que o acompanhavam. E essas rodas falam de obra. O texto está falando aqui, a obra delas. Então, não apenas os seres, o que eles são, mas o que acompanha eles, as suas obras. As suas obras. Tá vendo? Lembra que lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz assim, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó a base, né? A base dos seres. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a base é a obra de Cristo e não a nossa. Aí o verso 9 diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas as boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Tá vendo? As obras acompanhando, aí sim, debaixo daquela base, aí sim vem as obras. E as obras vêm acompanhando. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Não é isso que nós vemos naquele texto? Não parece bem conexo as coisas aqui? E a obra andando no meio da outra, né? Ou seja, ninguém está sozinho, irmãos. A obra uma depende da outra. Nós dependemos dos nossos irmãos. Nós precisamos dos nossos irmãos. Andando elas andavam todas pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Olha, irmãos, eu fico imaginando, porque depois a gente vai ver que onde estão esses 4 seres viventes? Eles estão diante do trono de Deus. Então eles estavam com foco aonde? No trono, eles estavam virados para o trono. Eles não ficavam olhando para os lados. Eles não ficavam se virando e andando
como se fosse uma barata tonta, um ser sem rumo. Não, eles se posicionavam olhando firmemente para o trono. Eles tinham aquele foco, eles não perdiam o foco. Eles estavam olhando para o trono e orientados pelo Espírito. Não é assim? E eles ficavam ali voando e andando. E assim é nós, irmãos. Quando lembra daquela passagem onde Pedro é chamado então para andar sobre as águas com o Senhor, né? Ele falou: Senhor, se és tu mesmo, então manda que eu vá até aí, né? O Senhor andando sobre as águas. Daí ele falou para Pedro: vem, anda. Aí Pedro sai do barco e começa a andar, olhando para Jesus. Quando o texto diz que ele começa a olhar para os lados, porque ele ouviu o som do relâmpago, do trovão, né? Do trovão, aliás. Ouviu o som do trovão e tal, e ele se assustou. E aquele vento bateu e ele olhou para os lados e ele começou a afundar. Tá vendo? É disso que fala esse texto aqui. Que aqueles seres viventes, eles tinham um foco bem definido. Eles não estavam afundando, eles não estavam errando, porque eles estavam olhando para o lugar certo, com foco, orientados corretamente pelo Espírito, né? O 17 diz assim: e andando elas, andavam pelos 4 lados deles, e não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e os 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. Lá em Apocalipse nós vamos ver que os animais eles tinham olhos para dentro e olhos para fora. Nós vamos dar uma lidinha lá depois. Olhos para dentro e olhos para fora. E aqui fala que as rodas tinham olhos, né? Olhos para dentro e para fora. Não é assim? Irmãos, olhos, né? Fala de olhar não apenas o aspecto exterior, mas o aspecto interior. O que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos? Nós estamos olhando com os olhos do Espírito, algo de uma realidade do Espírito. Olhos para dentro. Tá vendo? Irmãos, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente tem visto muito se falar de coisas práticas na igreja. Só de coisas práticas. Sim, elas são importantes, irmão. São muito importantes. Os trabalhos da igreja, evangelismo, tudo isso é muito importante, irmão. Tudo isso é muito importante. Mas nós temos que errar também, irmãos, porque nós temos que olhar para dentro também. Para o interior da igreja. O interior da igreja, o que tem? O Senhor, Cristo, a vida de Cristo. Nós nunca podemos perder isso de vista, né? A igreja nunca pode perder a sua identidade. A sua identidade e a sua natureza espiritual. O corpo de Cristo, ele é espiritual. É a casa de Deus. Se nós nos perdermos nisso, nós começamos a transformar a casa de Deus em uma instituição de caridade apenas, de boas obras. Sim, tudo isso tem o seu lugar. Mas essas coisas são reflexo dessa vida interior. Reflexo, tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Nós perdemos a obra de Cristo. Nós começamos a achar que Deus vai nos salvar por causa das nossas boas obras. Esse é o risco que nós corremos. É, 19. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também todas as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois, o Espírito e os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. E andando eles, andava elas. Parando eles, parava elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Amém. E sobre a cabeça dos animais, olha só, irmãos, cabeça. Lembra algum texto na sua mente? Vê algum texto na sua mente? Quem que é o cabeça do corpo? Lembra? E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento. Como é que está na sua...
tradução, Tiago? Semelhança do que aí? Era como a cor de um cristal alarmante estendido acima de suas cabeças. Como um aspecto de cristal, aqui está cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Então, ou seja, a cabeça, embora esse animal seja uma criatura, a sua cabeça é celestial. Ela tem uma cabeça, esse animal tem a cabeça celestial. Tá vendo? Não é assim? Cristo, o cabeça da igreja. Né? Corpo bem ajustado, por auxílio de todas as juntas, ao qual cabeça é Cristo. Tá vendo? Isso é algo muito, muito tremendo, irmão. Nós nunca podemos perder isso também. Que o cabeça da obra dele é Cristo. O cabeça da criação. O cabeça da igreja. 23. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada uma tinha duas, e elas cobriam o corpo de uma banda. E cada um tinha outras duas, que a cobriam de outra banda. E andando eles ouviu o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Aí, irmãos, olha só. O Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos exércitos, né? O Rei dos... Senhor dos exércitos. É assim? Então, aquelas asas mostram um movimento, né? A gente já falou disso. Que elas se moviam para lá e para cá, mas todas sincronizadas. Né? E faziam barulho aquelas asas. Né? O Senhor é o Rei dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Ele comanda os seus exércitos como onipotente. Ou seja, o Todo-Poderoso. Então aqueles seres viventes estavam debaixo total da autoridade de Deus. E ouviu-se uma voz, 25, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava para cima de sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima de sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Aleluia. Tem um homem no trono. Glória a Deus. Nosso Senhor, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, está reinando no trono. E vi como a cor de âmbar, como aspecto de fogo pelo interior dele. Desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, um resplendor ao redor dele. Lembra que fala em Apocalipse que seus olhos eram como chamas de fogo? Tá vendo, irmão? Chamas de fogo. Né? Por que os olhos do Senhor têm chamas de fogo em Apocalipse? Porque Ele é o Senhor que sonda os corações. Ele conhece o interior de cada um de nós. Dele nós não conseguimos esconder nada, irmãos. Nada. Ele tem esse fogo que ele olha e penetra. A partir dos seus olhos, né? São chamas de fogo. Lembra quando o Pedro encontra com Jesus, depois de ter negado, e Jesus ressuscitou. Aí ele fala assim, Pedro, tu me amas? Lá naquela passagem, fala que Jesus preparou uma fogueira e olhava para Pedro, assim, né? Da mesma maneira como tinha uma fogueira, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a palavra diz que tinha uma fogueira, e o Senhor olhou para ele, depois que ele negou 3 vezes, olhou por ele entre a fogueira, e ele chorou amargamente. Esse olhar do Senhor, ele penetra lá no nosso mais profundo íntimo, e nos revela quem nós somos. Seus olhos são como chamas de fogo. (28) E como aspecto de arco que aparece na nuvem do dia, no dia da chuva. Vou ler de novo aqui, ó. Como aspecto de arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor.
Este era o aspecto semelhança da glória do Senhor. Vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz quem falava. Aleluia. Que arco é esse, irmãos? Que arco é esse? É o arco da aliança. Quando Noé entrou na arca e choveu e a terra foi cheia da água, né? Quando parou de chover, o Senhor pôs no céu o sinal da sua aliança. Desde Noé já mostrava a sua aliança. Apareceu, né? Que a gente conhece aqui no Brasil como arco-íris, né? É um termo pagão, né? Íris. Mas na palavra é chamado, no hebraico é chamado de arco da aliança. Esse arco, ele representa a aliança que Deus tem com os homens. Aquela aliança que Deus falou para Noé assim, falou assim, Noé, eu não vou mais destruir a terra com água. Não vai ser mais assim, Noé. E como prova dessa aliança que eu estou fazendo com você, que eu não vou mais destruir a terra assim, dessa maneira, eu vou colocar no céu o meu arco. Esses dias atrás eu vi um vídeo, achei muito interessante, filmado num prédio bem alto assim, né? E ele mostrava aquele arco, né? O arco-íris, enfim. Ele mostrava o arco-íris que como não sendo um arco, mas como sendo um círculo completo. Você já viu isso? Se você olhar, quando tiver o arco-íris, se você estiver olhando numa posição muito alta, né? Você consegue ver a volta completa, né? Aí dizem que quando a gente olha do chão, a gente vê meia volta por causa da posição que nós estamos olhando. Né? Mas se você olhar de cima, você vê o círculo completo, a aliança completa. Né? É só um pequeno detalhe que eu queria compartilhar com vocês. Então aquela aliança fala do pacto de Deus com a sua criação. Que tem tudo a ver com esse contexto que nós estamos falando aqui. Naquele arco, os irmãos sabem que tem 7 cores, não é assim? Não é assim que a gente aprende? 7 cores. Né? Conforme a luz que é branca, ela bate nos como é que chama? Nas gotas de água, né? E ela entra ali como se fosse um prisma, né? Ela faz aquela função de prisma e aquela luz branca, então, ela se transforma em 7 cores. Não é assim? Foi esse texto que nós lemos, irmãos. Timóteo capítulo 6, né? 1 Timóteo capítulo 6. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Inacessível, ou seja, aquela luz branca é só do Senhor, é só Ele. Aquela luz branca representa o próprio Deus, né? Porque Ele é luz, né? Então Ele habita em luz inacessível, ao qual nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. A luz branca, ela entra no prisma e ela faz o quê? Se divide em 7. O que nós lemos em Isaías e depois nós lemos lá em Apocalipse? 7 espíritos. Aqui fala no Ezequiel, fala do Espírito, não é assim? Que o Espírito guiava e fazia e tal, e levava e conduzia, né? Lá nós vemos o Espírito como aquela luz que abriu em 7 Espíritos de Deus. Tá vendo, irmão? Cristo é esse prisma de Deus, esse prisma. Aquela luz que é inacessível, ela pode então ser experimentada, ser tocada, como falou João na sua primeira epístola, né? Que aquilo que vimos, que nossos olhos viram, que nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso nós anunciamos. É esse testemunho, irmãos. O testemunho da igreja, ele é algo prático nesse sentido. Né? Nós anunciamos e falamos e testificamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós tocamos. Aquela luz que era inacessível. Que é inacessível ao homem, mas o Espírito pode tocar. Entende, irmão? É disso que nós damos testemunho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu já estou falando aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos ler agora essa mesma visão aqui dos 4 seres viventes, vamos ver essa visão de glória no Apocalipse. No Apocalipse capítulo 4, aí nós já vamos encerrar.
Capítulo 4 de Apocalipse. Vamos ler aqui. No verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Olha só, fui levado em espírito, irmãos. Que interessante essa expressão, né? Fui levado em espírito. Lembra que nós lemos lá em Timóteo que essa luz é inacessível aos homens? Então ele foi levado em espírito, com os olhos do espírito, irmão. Não conseguimos ver isso com os olhos carnais. Nós estamos tocando, irmão, essa manhã aqui nas riquezas incompreensíveis de Cristo, irmão. As coisas muito, muito elevadas demais para nós. Nós estamos como que tateando, né? Como diz o apóstolo Paulo, tateando, como vendo em espelhos aqui, né? Tentando aprender algo da realidade espiritual aqui, para que o Senhor nos ganhe plenamente para Ele. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Tá vendo? O arco celeste, ó, em volta do trono, tá vendo? Irmãos, olha o que tem em volta do trono dele, a aliança dele, irmãos. A aliança dele. Nosso Deus é um Deus de aliança. Glória a Deus. E ao redor do trono haviam 24 tronos. O 4, estou no verso 4. E ao redor do trono haviam 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. Aqui fala do reino de Deus. O reino eterno de Deus. Lembra que eu falei para os irmãos que o 12 fala do plano eterno de Deus. O 7 fala do plano no Cronos, né? E o 12 fala de... Nós temos 2 grupos de 12 que dá 24, né? 24 anciãos. Nós temos 12 tribos, 12 príncipes no Antigo Testamento. E nós temos 12 apóstolos no Novo Testamento, não é assim? Que a palavra nos mostra. Então, 12 e 12, mostrando todo o plano de Deus em todas as épocas, né? Fechando toda a eternidade. E esses 12 reis, eles vão adorar a Deus tirando as suas coroas. Nós já vamos ler isso. E os 5, né? E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Lembra que no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos um candeeiro com 7 lâmpadas, 7 tochas acesas no candeeiro, que eram as 7 igrejas. Vocês lembram? Olha do que está falando aqui. As 7 igrejas. E são 7 Espíritos de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. O que nós lemos lá em Efésios. Multiforme sabedoria de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha lá, 4 seres viventes. 4 animais. E eles tinham, aqui já fala que esses animais eles tinham olhos dentro e fora. Aquela ideia que eu falei para vocês, dos olhos. Né? E o que é o mar de vidro, irmãos? Mar na palavra de Deus sempre remete a povos. Povos. Mas aqui esse mar, ele era um mar de vidro. O que é vidro? É algo transparente. Né? Algo que não tem glória própria. Né? Ela reflete a glória, ela expressa a glória de outra fonte de luz. Não é assim? Então o Senhor está mostrando ali que diante do trono vai haver multidões de pessoas transformadas, né? Os remidos do Senhor. Né? Mas além desses remidos ainda tem os 4 seres viventes. 4 seres viventes.
Esses seres sim que se movem e fazem as coisas conforme a orientação do Espírito, né? Eles não foram apenas justificados, mas eles foram santificados, eles foram transformados pela palavra e podem expressar plenamente a glória de Deus, o testemunho completo de Cristo, os 4 animais, né? Só fazer um adendo aqui, né, que esses 4 testemunhos dos 4 evangelhos, irmãos, também remete a 4 ministérios, a 4 expressões de ministérios, não é assim? Vocês lembram o primeiro mártir da igreja? Estevão, vocês lembram? Ele era um diácono. Estevão era diácono. E depois nós temos o primeiro apóstolo morto, né? Tiago, não é assim? Nós vemos ali um ministério de novilho. Um ministério que foi conformado a esse aspecto da obra de Deus. O aspecto do Filho de Deus que deu a sua vida, que entregou a sua vida. Então o Senhor nos convida a entregarmos a nossa vida, nos doarmos totalmente para Ele. De que maneira? Nos entregando, servindo a nossos irmãos. E nos colocando à disposição do Senhor, para, se preciso for, morrermos pelo Senhor. O ministério de novilho. Olha só que interessante. E assim vai. Eu não vou aprofundar muito nisso, irmãos. Eu vou continuar a leitura, senão a gente não vai conseguir terminar. No verso 6, né? 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Olha lá, os 4 seres, está vendo? A mesma visão de Ezequiel. E o terceiro animal tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante como águia voando. Exatamente a mesma visão de Ezequiel. Ele estava vendo a mesma cena de glória. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. Olha só, tem 2 asas aqui que Ezequiel não conseguiu ver. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, que és e que há de vir. Olha o testemunho deles. Santo, Santo, Santo. A confissão da igreja, irmãos. O Deus triuno. 3 vezes santo. Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, é o Senhor, não é os deuses, é o Senhor, é um só Deus. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha o testemunho. Nós falamos daquele que era na eternidade, ele é desde o princípio, eterno. Nunca teve um começo. Aquele que é hoje. Aquele que transforma vidas hoje, que salva pessoas, que salva vidas, que regenera, que salva e transforma e cura. Nosso Senhor hoje e o que há de vir. Aquele que há de vir e regerá as nações com vara de ferro. Não é assim? E ele virá e terá nas suas mãos o galardão. Nas mãos do Senhor está o galardão para dar cada um segundo as suas obras. Ele é o juiz de toda a terra também. É disso que fala esse texto. E quando os animais, o 9, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, por que nós lemos esses textos? Por que nós estamos falando disso? Nós vemos aspectos da obra de Cristo ali, irmãos, bem claros. Claro que com os óculos do Espírito é que nós conseguimos ver essas coisas, né?
com os óculos do Espírito, com a lente do Espírito, isso não são coisas carnais, são coisas espirituais. Nós comparamos coisas espirituais com espirituais, nós comparamos o Ezequiel com Apocalipse, com Efésios, com Timóteo, e nós vamos clamando ao Senhor que nos abra esses textos, que nos abra, nos dê entendimento dessas coisas. Qual é a realidade dessas coisas no nosso dia a dia, irmãos? No nosso dia a dia. Nós não somos desconexos dos nossos irmãos. Nós somos primeiramente ligados a um cabeça. Fazemos parte do mesmo corpo. E nós temos que nos mover como aqueles seres viventes se moviam. Nos mover totalmente orientados pelo Espírito. Não adianta, irmãos, fazemos muitas coisas e essas coisas estar desconectadas da realidade do Espírito. Se nós ousarmos tocar nas coisas de Deus, desconectados do Espírito, nós vamos nos ver como Paulo se encontrava quando o texto ainda o chamava de Saulo, né? No início, antes da sua conversão, lá na estrada de Damasco, que estava perseguindo a igreja. Vocês entendem, irmãos? E Paulo, ele olhava, inclusive ele conhecia esse texto de Ezequiel, mas ele olhava para aquela luz branca, inacessível. Está vendo? Ele achava que estava servindo a Deus, perseguindo a igreja de Deus, irmão. Perseguindo a igreja de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós temos que nos mover como corpo de Deus. Corpo de Cristo, ligado ao cabeça. Tocando nas realidades espirituais. Clamando ao Senhor que nos abra a palavra. Nós somos o chamado por alguns, né, até pejorativamente, de povo do livro, né? Amados, essa palavra, a gente nunca pode colocar essa palavra de lado. Nunca. Nunca. Essa palavra aqui, ela tem que nos orientar e nos guardar em tudo, irmãos. Em tudo. Essa palavra é poderosa. Ela tem que sair do texto escrito aqui e ser gravada no nosso coração. Gravada no nosso coração. Essa palavra é vida para nós, é espírito e vida. Glória a Deus. Nós vemos tantos mestres, né, hoje em dia, irmãos, tantas vozes falando, tantas vozes. Nós gostamos de acessar sites, YouTube, enfim, uma série de coisas, né? Hoje com a internet é tão fácil, né? Você digita uma coisa lá no Google ou no YouTube, é um assunto qualquer e já aparece uma lista imensa de pessoas falando daquele assunto, né? Com certeza tem muita coisa boa, irmãos, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. São muitas vozes, irmãos, muitas vozes, nós temos que tomar cuidado. Que voz que nós estamos ouvindo? Por quem nós estamos nos guiando? Né? É pelo Espírito Santo? Ou nós estamos nos guiando pelo nosso próprio desejo de fazermos coisas? Ainda que pareça com as melhores intenções. Os irmãos compreendem isso? Nós temos que ter esse temor, irmãos, de que nós estamos tocando em coisas santas. Em coisas santas. Tudo que nós fazemos aqui, essa palavra quando ela é aberta, tudo nós estamos pisando um solo santo. Muito santo. Nós temos que ter muito temor de Deus para tocar nas coisas de Deus. Muito temor. E reconhecer que é Ele que nos move. Ele é que nos move. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus.